Olá, bem-vindos a mais um mergulho. Hoje, o foco é total no desempenho dos clubes brasileiros. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Tá rolando lá nos Estados Unidos, né? Isso é. E a gente tem aqui dados sobre os resultados da fase de grupos, as reações que isso gerou e, claro, a grana envolvida. Pois é, e antes de começar, o clima era meio tenso, né? Muita gente, analista, torcedor, estava com um pé atrás. Falava-se até em vexame contra os europeus. Exato. Havia uma percepção muito forte de uma diferença técnica, tática, quase um abismo, né? A missão aqui é justamente essa. Entender o que realmente aconteceu até agora, o que esses primeiros jogos mostraram. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque, olha, os resultados iniciais eles contaram uma história bem diferente daquele pessimismo todo. E que história, hein? Vamos aos resultados que estão dando o que falar. Olha só. Flamengo, no grupo D já classificado, venceu o Esperance 2-0 e depois uma vitória notável, 3-1 no Chelsea. Nossa, 3-1 no atual campeão europeu, isso realmente chamou atenção. Demais. Aí tem o Palmeiras, líder do grupo A, mas pelo saldo de gols, tá? Empatou com o Porto 0-0, jogo amarrado, e depois ganhou do Al-Ahly 2-0. E a vaga do Palmeiras vai ser decidida agora no último jogo contra o Inter Miami. Ainda tá aberto ali. Exato. Agora, aqui a coisa fica realmente interessante, eu acho. O Botafogo, liderando o grupo B, ganhou do Seattle Sounders 2-1 e depois uma vitória histórica 1-0 em cima do PSG. Sim, contra o PSG, com todo o poder financeiro deles, foi um resultado, assim, muito expressivo e mostra muita coisa sobre o jogo em si. Com certeza. E para completar o quarteto, o Fluminense. Empatou com o Borussia Dortmund 0-0, outro jogo difícil, mas aí venceu o Ulsan HD por 4-2. E teve golaço de falta do John Arias, né? Um belo gol. O Flu também tá bem vivo na briga pela classificação. É isso. Então o ponto é, não foi um brilho isolado, né? Foi uma performance coletiva muito forte dos brasileiros. Essas vitórias contra Chelsea, PSG... Justamente. Isso que é o fascinante. Esse desempenho coletivo contrasta demais com aquela desconfiança inicial, sabe? Balançou um pouco aquela certeza do abismo entre os continentes. E lá fora parece que a repercussão foi bem positiva, né? A gente viu comentários de técnicos de peso. Sim, sim. O Pep Guardiola, por exemplo, disse que estava amando ver os times sul-americanos. Elogiou o jeito de jogar, de comemorar junto. O Xabi Alonso também falou, disse que o nível dos brasileiros não o surpreendeu, que já esperava jogos duros. E tem mais, olha, o Mascherano destacou o poder financeiro dos clubes brasileiros aqui na América do Sul, né? Como isso faz diferença. O Luiz Henrique chamou a escola brasileira de referência mundial pela individualidade dos jogadores. Até o técnico do Borussia Dortmund, o Niko Kovac, admitiu, né? Falou da dificuldade que foi enfrentar o Fluminense. Pois é, elogios de figuras importantes do futebol mundial. Mas aí, tem um contraponto interessante que as fontes trazem. Enquanto chovem esses elogios de fora, uma parte da imprensa especializada aqui no Brasil estava bem mais cética antes e durante, né? É verdade. O Mauro Betim, por exemplo, achava muito difícil os times irem além das oitavas. O Marcel Rizzo via chances reais mesmo só para o Flamengo e Palmeiras e considerava chegar nas quartas já uma boa campanha. É uma diferença de percepção curiosa, né? Sim. E o Gilmar Ferreira até levantou outros pontos, como o clima, talvez o cansaço dos europeus no fim da temporada deles, fatores que podem influenciar, claro. Sim, são pontos válidos para discussão. Mas será que só isso explica vitórias como a do Flamengo contra o Chelsea ou a do Botafogo contra o PSG? É a grande questão, né? Até que ponto esses fatores externos pesam e até que ponto é mérito tático, técnico, a competitividade dos nossos times nesses confrontos diretos, talvez uma subestimação interna. Quem falou sobre isso e foi bem direto foi o Alex Telles, jogador do Botafogo. Ele disse algo como: sinceramente não sei por que a rapaziada fica surpresa. O normal no Brasil é valorizar os de fora e não os de dentro. Uma fala forte, né? Muito forte. E reflete um sentimento que parece existir mesmo. Mas, bom, além do desempenho em campo, tem o lado financeiro que a gente mencionou. Ah, sim, a grana, porque participar e vencer rende bastante, né? Exato. Até agora, olha só, Flamengo e Botafogo já garantiram, cada um, 107 milhões de reais.
O Palmeiras está com 101,5 milhões e o Fluminense com 90,5 milhões. Uau, é muito dinheiro. E isso é só combinando a taxa de participação com os prêmios por vitória ou empate na fase de grupos. Isso. E esses valores podem aumentar muito mais nas fases seguintes, no mata-mata. É um impacto financeiro considerável para os clubes. Então, resumindo a ópera até aqui, parece que os times brasileiros estão, sim, superando as expectativas. Aquela ideia do abismo intransponível talvez precise ser reavaliada, pelo menos nesse contexto do Mundial. O vexame anunciado por alguns não veio. Pelo contrário, né? A performance até aqui desafia narrativas que já estavam meio prontas. Mostra que existe sim competitividade no confronto direto. Claro que a fase eliminatória é outra história, outra pressão. Mas o que foi feito até agora já é bem relevante. Sem dúvida. A história escrita na fase de grupos já é significativa por si só. Agora ver como isso continua. Bom, e fica a reflexão final, né? Para quem acompanha a gente, além do resultado final deste torneio, qual pode ser o impacto dessa campanha a longo prazo? Exato. Como essa performance pode mudar a forma como o futebol brasileiro, seus clubes, seus jogadores são vistos lá fora e talvez como eles se veem aqui dentro também. É algo para a gente continuar pensando e observando. Assunto não vai faltar.